Há uma sensação que muita gente carrega, mas quase ninguém consegue nomear. Um cansaço que não é só físico, uma falta que não tem rosto, como se em algum ponto do caminho você tivesse apertado um botão invisível e desde então passou a viver no automático. Vivemos em um mundo que gira rápido demais. Notificações, compromissos, demandas. A vida vem empilhando ruídos, distrações e pressas. E no meio disso tudo, você, reagindo, respondendo, cumprindo tarefas, mas sem realmente estar. O piloto automático é uma armadilha confortável. Ele parece eficiência, parece controle, mas por dentro, aos poucos, algo vai se apagando. E quase sempre você só percebe quando já está longe demais de si. Não é a rotina que destrói, é o modo como a vivemos. Quando tudo vira repetição sem consciência. Quando você acorda, trabalha, consome e repete, sem se perguntar: o que disso ainda vem de mim? O custo de viver no automático não aparece na superfície. Ele se mostra no silêncio das noites, na sensação de estar sempre ocupado e ainda assim vazio. Ele se revela naquele momento em que você se olha no espelho e não reconhece mais os próprios olhos. Hoje, não vamos oferecer atalhos, nem soluções enlatadas. Vamos provocar uma virada de chave, um choque de consciência, um reencontro com a sua presença, com a sua intenção, com aquilo que só você pode responder. Estou vivendo ou apenas funcionando? Antes de continuar, comente aqui embaixo: eu quero sair do automático. Escrever isso não é só participar. É lembrar a si mesmo que sua vida não é um ciclo sem fim. É uma escolha, ainda que silenciosa, ainda que difícil. E você pode começar agora. O erro invisível de quem está sempre ocupado. Estar ocupado demais virou uma medalha. As pessoas se orgulham da correria, como se ela provasse algo. Mas por trás de tantas tarefas, metas e compromissos, existe um vazio disfarçado. Um silêncio que ninguém quer escutar. A verdade é que a mente ocupa espaço com listas e obrigações porque tem medo de encarar o que há dentro. Manter-se em movimento parece nobre. Mas e quando esse movimento é só uma fuga? Uma forma de não sentir, de não parar, de não se ouvir? Talvez você tenha se perguntado, mesmo em dias produtivos, por que ainda me sinto assim? Essa sensação de estar sempre fazendo e, ao mesmo tempo, nunca chegando. É o piloto automático agindo disfarçado de eficiência. A neurociência confirma o que sentimos no corpo. Quando não damos pausas para processar, o cérebro entra num estado contínuo de reatividade. Um modo de sobrevivência, não de consciência. Você responde ao mundo como se estivesse apagando incêndios, sem saber onde começou o fogo. Mas é possível interromper esse ciclo. Não com grandes revoluções, mas com pequenas rupturas. 1 minuto de silêncio antes de entrar em uma conversa. Uma respiração consciente antes de começar o dia. Um olhar mais profundo para algo que você sempre passa por cima. Esses pequenos gestos não são perda de tempo, são resgates. São lembretes de que você está aqui agora inteiro. Mesmo no meio do caos, ainda é possível cultivar presença. E às vezes, é justamente nesse espaço entre uma tarefa e outra que você redescobre quem é. O ciclo da repetição muda quando você muda a intenção. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir. Não é só a rotina que cansa, é o vazio que ela carrega quando não há intenção. Quando os gestos do dia são apenas respostas automáticas, o tempo se dissolve sem deixar marcas. Você vive, mas não sente que vive. O piloto automático não se revela apenas no que fazemos, mas na ausência de porquês, na falta de consciência por trás das escolhas. Quando tudo vira um tem que ser, o corpo continua, mas a alma se cala. Mas algo começa a mudar quando você questiona o que está por trás dos seus movimentos. Quando antes de agir você se pergunta: por que isso importa? Isso me representa? Isso me move? Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia diariamente sobre a finitude, não para temer a morte, mas para lembrar que cada gesto importa. E por isso, vivia com intenção. Vivia como se a vida estivesse sempre pedindo presença, mesmo nos pequenos atos. Pense nisso. Se esse fosse seu último dia, o que mudaria na forma como você começa amanhã? O que deixaria de ser feito por obrigação e se transformaria em escolha? Essa pergunta não precisa de respostas grandiosas. Às vezes, mudar a intenção é respirar mais fundo antes de sair de casa. É preparar um café sem distrações. É olhar nos olhos de alguém e realmente estar ali. Com o tempo, você percebe: os hábitos não precisam ser descartados.
Eles precisam de sentido. O cotidiano não precisa ser rompido, ele precisa ser reencantado. E toda vez que você muda a intenção por trás de um gesto, você não apenas altera a ação, você transforma o padrão invisível que a sustenta. Como o mundo moderno fabrica zumbis emocionais? O mundo não quer sua presença, ele quer sua atenção. E há uma diferença sutil, mas devastadora entre estar atento e estar presente. Você pode passar horas rolando a tela, absorvendo imagens, manchetes, opiniões, sem realmente digerir nada. Tudo passa, mas nada toca. Tudo estimula, mas nada transforma. O mundo moderno é feito para te manter distraído. Redes sociais, notificações, estímulos constantes não são apenas ferramentas, são armadilhas cuidadosamente desenhadas para capturar seu foco e roubar sua autonomia. E quando você se acostuma a viver reagindo, algo dentro de você adormece, suas emoções ficam entorpecidas, a percepção do tempo se distorce, a alegria real dá lugar à dopamina rasa. Você sente tudo e, ao mesmo tempo, não sente nada. É nesse espaço entre o excesso e o vazio que surgem os zumbis emocionais. Gente que sorri para fotos, mas chora em silêncio. Que está cercada de conexões digitais, mas se sente cada vez mais sozinha. Que consome conteúdo o tempo todo, mas não consegue se ouvir nem por 5 minutos. Cleantes dizia que o maior esforço humano era manter o contato com o Logos, essa centelha interior que nos conecta à razão, à consciência e à nossa própria essência. Mas como acessar o Logos em meio ao ruído? A resposta, ainda que simples, é profundamente subversiva. Desacelerar. Respirar quando tudo pede pressa. Olhar quando tudo pede distração. Estar quando tudo quer que você apenas reaja. Não se trata de cortar o mundo. Trata-se de não se dissolver nele. De se lembrar, mesmo em meio ao barulho, que há um espaço dentro de você que não depende de likes, notificações ou validações. Esse espaço é onde habita a presença. E é nele que você volta a se encontrar. Acordar é um ato de coragem silenciosa. Sair do piloto automático não exige barulho, exige profundidade. É uma ruptura que não se vê por fora, mas que ecoa em cada escolha silenciosa que você faz ao longo do dia. Talvez você continue trabalhando no mesmo lugar, indo aos mesmos compromissos, fazendo o que sempre fez. Mas agora há algo diferente. Um olhar mais atento, uma intenção mais clara, um sentido onde antes havia apenas repetição. Essa mudança não precisa ser grandiosa, não precisa ser radical. Ela começa quando você decide que já não quer mais se perder de si mesmo. Quando você percebe que viver anestesiado talvez seja o maior desperdício da sua existência. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você para de viver pelos olhos dos outros, quando sua conduta passa a responder à sua consciência e não ao julgamento externo. E essa talvez seja a verdadeira liberdade. Poder estar no mundo sem ser devorado por ele. Agir sem se perder, sentir sem se afogar, viver sem se esquecer. A maioria continuará no automático, presa no conforto da repetição. Mas você não precisa ser mais um. Toda vez que você pausa, toda vez que você respira, toda vez que escolhe estar presente, você quebra uma corrente. Uma corrente invisível, mas poderosa, que mantinha sua alma adormecida. Acordar é um ato de coragem e também um gesto de amor. Amor por si, amor pela própria vida. Se algo dentro de você despertou ao longo deste vídeo, escreva nos comentários. Eu escolho viver desperto. Talvez pareça apenas uma frase, mas talvez seja o primeiro passo para uma vida com mais presença, mais sentido e mais verdade. E se essa mensagem tocou você em algum lugar profundo, considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para despertar e um lembrete de que sua vida merece ser vivida com inteireza. Até a próxima!